Isso é muito bacana. Depois precisa fazer assinatura lá na parede, né? É. Tem que ter, né? Tem que ter assinatura. Ao vivo aqui na Barão Tabacaleira, com o Walter Sais, é uma cerimônia de homenagem pelos 3 anos da conquista, né? Uma coisa acho também chata, eu não quero tomar o tempo de vocês estão com o tempo de vocês aí fumando charutinho. Walter Sais, campeão mundial de Habano Sommelier em Na Cuba. verdade, eu gostaria de bater um papo. A gente fala um pouquinho do Festival Origens, mas deixar um pouquinho para o final. Mas falar principalmente um pouquinho do que seria essa questão do que é um Habano Sommelier, o que é um cigarro sommelier, o que é um sommelier de charuto, né? A gente pode pensar assim, um sommelier de charuto, então, ó, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer sobre charuto. Mas, na verdade, quando a gente fala de Habano Sommelier, o charuto é sempre o pilar central. É sempre, logicamente, a essência da coisa, tá? Mas antes de falar de charuto, quando a gente fala de sommelier, desse conceito epicuriano, desse conceito hedonístico, a gente tem que... Quando a gente fala dessa questão da Habano Sommelier, então a gente tem que ter alguns conceitos, na verdade, o que eu busquei para ser um Habano Sommelier. Então, eu sempre trabalho com 5 pilares em torno do charuto, tá? Um desses pilares é o vinho, ou seja, quando a gente fala de vinho, tive que estudar muito ao longo desses 13 anos de estudo profundo, desde 2005, estudei muito a questão do vinho, ou seja, o que é um vinho, tinto, o que é um vinho branco, o que é um vinho rosé, o que é um espumante, entrar no universo do vinho. E por que a gente tem que falar do vinho? Porque sempre que a gente fala de charuto, uma coisa muito importante dentro do universo do Habano Sommelier, do Epicure Sommelier, como alguns dizem, é a questão da harmonização. Então, quando a gente fala de harmonização, nós estamos buscando o quê? Um conceito muito intrínseco desse meio, que eu já falei algumas vezes, que é a questão do hedonismo. A gente fala, o que é o hedonismo? É o prazer. Cara, a gente busca nesse momento que nós estamos aqui, um prazer adicional, uma extensão de um momento nobre das nossas vidas. E muita gente vai falar o seguinte, que daí tem as questões das brigas, né? Pô, mas o hedonismo é um prazer, trazendo pro charuto, pô, mas o charuto, ele faz mal ou não faz mal à saúde? Quando a gente fala de hedonismo, a gente busca o seguinte, o charuto ele traz um prazer que muitas vezes, se você pensa muito na questão do bem ou mal, você não vai buscar esse prazer adicional, entendeu? E muitas vezes esse momento de estar junto com os amigos, esse elemento de ligação que é o charuto, ele traz essa coisa de extensão à mesa, ou seja, a gente vai fazer um jantar. Depois daquele jantar, se você está entre charuteiros, você vai ficar 1 hora a mais ali, estendendo o seu momento sobremesa, sobre a mesa, né? Estendendo esse momento. Então você estende esse momento com o charuto. Então, se você pensar no charuto, sempre é legal buscar harmonização. Logicamente que o charuto harmoniza com ele mesmo, né? Você pode falar, hoje eu vou harmonizar o charuto com o quê? Com ele mesmo. Eu vou fumar sem nenhum elemento de ligação dele. Mas se você puder buscar o elemento de ligação, o vinho é um pilar muito enriquecedor. Logicamente, um elemento enriquecedor, não todos os tipos de vinho. Porque uma coisa, a gente falou, uma coisa também que é muito importante em termos de harmonização, é assim, não existe conceitos fixos. Uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, qual que é a regra da harmonização do charuto? A regra é que não tem regra. Por quê? Porque eu posso falar assim, olha, esse vinho do Porto, 10 anos, eu vou harmonizar com o primeiro terço, que é sempre bacana dividir o charuto em 3 terços, pelo menos. Tá? Quando eu faço harmonizações profissionais, eu divido em 6 cestos, eu divido o charuto em 6. Mas a regra geral é dividir o charuto em 3 partes. Então eu vou harmonizar primeiro terço com vamos colocar um vinho do Porto, dependendo do charuto, em 10 anos. Imagina que eu vou defender, eu estou fumando aqui um charuto que é 100% Mata Norte, tabaco Fumex, nacional, baiano, mas 100% Mata Norte, capa, capote e tripa. Falou, legal, esse charuto está me vindo aqui na boca, um fubari, encorpado, está cremoso, ele tem um pouco de canela, tem um pouco de chocolate no primeiro terço. Tá? Então legal, eu vou buscar um Porto ao vivo aqui na Barão Tabacaleira, a cerimônia que a gente relembra e comemora os 3 anos da conquista do Campeonato Mundial em Cuba. Ele é doce, agora já tem os secos. Então se eu colocar como regra, não dá, porque de repente a pessoa fala, mas olha, eu sou diabético, no caso eu sou diabético, mas eu sou diabético, não posso comer doce, não tomar nada com açúcar, então vinho do Porto eu já não gosto. Ou de repente eu não gosto mesmo de bebida doce, você está dizendo que o primeiro terço tem que ser com uma bebida doce. Então, na verdade, não tem regra. Então, a gente sempre tem que buscar harmonização de acordo com o gosto pessoal de cada um. Se a pessoa só gosta de cerveja, a gente tem que tentar estudar os elementos da cerveja e buscar os elementos de ligação ou de contraste
ou de similaridade, que eu posso fazer uma harmonização ou por similaridade ou por contraste. O charuto, eu vou pegar uma cerveja de trigo para tal terço, ou pegar uma IPA para tal terço. Qual tipo de IPA? Com nível de amargor elevado ou baixo? Então eu vou trabalhando se eu gosto de cerveja. Eu tenho pessoas, por exemplo, que me escrevem e falam o seguinte: olha, eu não bebo bebida alcoólica, né? Então o que você me sugere? Teve até uma brincadeira no passado aí do Yakult, do Todinho, de algumas coisas que muitas pessoas criticaram, e é o que eu falo. Eu escrevo, primeiro que eu sempre faço meus estudos para mim. Se serve para mais alguém, bacana. Não é questão de ser egoísta, mas eu escrevo primeiro para mim o que eu acho bacana, o que eu faria, o que eu entendo que tem elementos sempre favoráveis para a coisa. Então dá para você, por exemplo, pegar bebidas sem álcool para harmonizar com charuto? Dá, mas o que acontece? O álcool ajuda muito em termos de peso. De peso, quando a gente fala peso em boca, porque o charuto ele tem, independente de ser suave a médio, forte, ele tem peso em boca. Tem um corpo interessante na boca. Quando você fuma, a fumaça tem um corpo interessante. Então, qual que é a bebida que você vai colocar para fazer o contraponto com essa fumaça? Se você coloca, por exemplo, sucos, você tem que trabalhar. Para qual tipo de suco que eu vou colocar? Se eu colocar um suco de limão, minha acidez vai lá em cima, o charuto, muitas vezes, ele é muito ácido, muitas vezes a pessoa vai ficar com a parte lateral da boca, vai dar uma leve dormência, ou seja, ele vai destoar o charuto. Você está fumando um charuto, mas está fumando... Ah, mas eu gosto de suco de limão, maravilha. Mas você não vai beber álcool, não? Então você não tenta um suco de caju, ou um suco de manga, que tem um pouquinho mais corpo. Não que o manga para qualquer charuto. Então dá para você trabalhar. Ah, eu não gosto de sucos, eu gosto de chás. Hoje nós fazemos muitas harmonizações com chás. Você tem mais de 80 tipos de chás. Você tem, basicamente, dentro de 4 famílias, você tem o chá verde, branco, o chá preto, os poares, tem chá vermelho, tem vários tipos de chá. Não estamos dizendo chá aromatizado, chá de morango, pode ser também. Estamos pegando a família dos chás. Hoje, se você pegar o chá preto ele vai muito bem com o charuto. Por quê? Porque ele já é um chá, ou seja, o chá verde ele não tem muita, que a gente fala, oxidação. O branco já tem metade de oxidação e o outro já tem muita oxidação. Então você pega um charuto, que é um material que a gente fala muito da fermentação. O charuto é um produto fermentado? Não, na verdade, eu estou misturando vários conceitos aqui, porque eu começo a viajar na maionese aqui. Mas, quando a gente fala, o charuto tem dupla fermentação, tripla fermentação. Primeiro, fermentação não existe no charuto. Não existe fermentação no charuto. O que existe é um processo de oxidação progressiva degenerativa. Então, quando a gente fala de processos de trabalhar a folha verde para folha carmelita e depois colocar em pilões e deixar 9 meses, 10 meses, ficou 10 meses fermentando, o termo correto é oxidação. O que aconteceu na folha foi um processo oxidativo. Tá? Então você pega o chá preto ele sofre um processo de oxidação. Pelos dois produtos serem oxidados, então você consegue fazer harmonizações muito bacanas entre o chá negro, por exemplo, o chá preto, e o charuto. Qual terço? Aí depende, você pode pegar um chá preto 10 anos envelhecido, vai ter um nível de tanino, vai ter um nível de oxidação. Você pega um chá preto, como eu peguei na China, de 37 anos envelhecido, é algo excepcional. É algo que não tem, eu nunca tinha provado um de 37 anos, fui provar na China. Falei, caramba, agora eu tô entendendo que é chá de 37 anos. Não dá pra você brincar no universo do chá. Ah, não gosto de chá, gosto de café. Meu Deus do céu. Você pega chá da Venezuela, chá pelo chá de café nicaraguense, café venezuelano, café brasileiro. Você tem vários tipos de café. Blends, não blends, 100% arábica. Ou você vai trabalhando com os cafés, também dá pra trabalhar. O que é sempre importante, é o que a gente costuma estar trabalhando, é que um charuto, quando a gente trabalha de conceito de habano sommelier, um charuto, ele nunca, tá? Novamente, se eu acabei de falar que não tem regra, agora eu falo nunca, então estou criando uma regra. Mais ou menos seria o seguinte: um charuto, ele nunca deve ser harmonizado com uma só bebida. Se você falar assim, qual bebida vai com esse charuto? Peraí, qual terço do charuto com qual bebida? Porque o charuto, quem é fumador sabe que o primeiro terço tem uma estrutura em boca. Vai começar com ele cremoso, com ele suave, ou com aromas de baunilha, ou com aromas de vegetal, com alguns aromas especiais do primeiro terço. Se você evoluir para o segundo, você fala, mas esse charuto está flat. Ele está igual do começo ao fim. Ele pode estar flat, mas ele tem pequenas variações, mesmo porque o próprio alcatrão nicotina que vai passando pelo canhão do charuto ao longo da fumada,
ele vai ficar no segundo terço, ele é muito mais carregado de degradação da nicotina e alcatrão do que no primeiro. Então o charuto pode ser flat, mas a nicotina e alcatrão degradado internamente é diferente. Você vai sentir alguma coisa diferente na sua boca. O terceiro terço, então, é mais robusto ainda. Então o que a gente fala, legal, vamos então sempre trabalhar vivo aqui da Barão Tabacaleira, com Walter Sais. Qual terço em qual bebida. Então, sempre é um evento que a gente comemora os 3 anos da conquista trabalhar 3 do Campeonato Mundial de Habano Sommelier. E aí que a gente estuda muito a questão do primeiro pilar, então, que eu estava falando dos vinhos. O segundo pilar de estudo de um Habano Sommelier, onde ele tem que aprofundar para conseguir um título como esse, para conseguir uma diferenciação no mercado, além do pilar do vinho, é o pilar do destilado. Quando a gente fala de destilado, você fala, pô, legal, uísque. Não é só uísque, tem conhaque, tem armanhaque. Como trabalha o universo dos piscos. Hoje a gente fala dos piscos, mas tem pisco peruano e pisco chileno. São 2 famílias de piscos, são completamente distintos. E dentro de cada país você tem muitas variações. Você tem vodka, tem muitos que falam assim, mas a vodka não harmoniza com charuto. Depende da vodka. A vodka ela foi feita para ser neutra, foi. Só que a vodka, como a Ketel One, ela tem um toquezinho de coco. Quem toma água de coco, lembra da água de coco que ele vai tomando Ketel One, ele tem um toque. Então ele tem aroma de coco, mas ele tem um toque de coco. Se você já pegar uma Smirnoff, ele é muito neutro. Então você vai trabalhar com as vodkas dentro da complexidade. Hoje já tem vodka, é muito raro, tá? Mas tem vodkas envelhecidas, né? Logicamente é um conceito diferente. Vodka, é muito difícil de encontrar, inclusive, mas tem vodkas envelhecidas, você pode trabalhar com as vodkas envelhecidas. Pode trabalhar com gins também, gins, quem gosta, eu não gosto muito de vodka, não gosto de destilado, não gosto de gin. Estou dizendo gin tônico, estou dizendo gin com outros coquetéis. Então você tem um universo de destilado muito rico, e que se você quiser falar, eu conheci uma pessoa agora na República Dominicana que ele é especialista em uísques. O cara é uma bíblia do uísque. Então ele só toma uísque com charuto, mas nenhuma outra bebida. Nenhuma, ele não colocou nenhuma outra bebida. Ele trabalha com o universo. Hoje eu vou pegar esse charuto com uísque canadense XPTO, porque tem um universo de destilado muito profundo. Então seria um segundo pilar do pilar dos destilados. Mesmo tá? uísque ele toma vários tipos diferentes no mesmo charuto? Vários tipos de charuto. Você pode, por exemplo, trabalhar. Vou trabalhar com esse charuto que eu estou fumando, agora não estou nem fumando, já parei de fumar aqui. Ele até apagou. Então nós vamos pegar esse charuto que ele está encorpado. Ele já comecei ele agora, no primeiro terço, ele já está encorpado. Esse dá para você colocar um uísque, começar com ele com uísque 12. Por que com uísque 12? Dependendo de trabalhar com um Red Label, um blend. Então eu pego o Red Label porque ele não é tão neutro, não é tão agressivo, só que ele é encorpado. Se você pegar um 12 e pegar o Red Label, pegar o Blue Label, não vamos falar 12 porque o Red Label não são 12. Se pegar o Red Label e o Blue Label, só um é melhor que o outro. Não tem melhor que nada. Não é mais caro que o outro. Um processo é diferente do outro, mas não existe esse é melhor que esse. Né? São 2 whiskies com processos distintos, com envelhecimentos diferentes, com néctares diferentes dentro dele, e que você pode, o Red, colocar no primeiro terço em que ele está começando a se mostrar, porque no primeiro terço, a gente muito fala em fortaleza de charuto, né? Mas nós temos 2 elementos também no charuto que é importante, a fortaleza e o território do sabor. Né? A gente fala fortaleza, esse charuto, a gente trabalha muito a questão dos charutos cubanos, por exemplo. O Oi de Monterrey é um charuto suave. Depende da... Ele é um suave. Jamais eu, como Habano Sommelier, pode falar, não, o Oi de Monterrey não é suave. Não, ele tem que seguir o Vitolário de Habano, a cartilha. A cartilha diz que o Oi de Monterrey é suave, ponto. Só que o Oi de Monterrey não é suave, ele foi feito para ser suave. Mas se você pegar um Double Corona, como nós fumamos um Double Corona, recentemente, ele começa suave, tá? Suave, mas é no segundo terço em que ele se mostra. Ele começa a ganhar um corpo, ele começa a ganhar uma complexidade, mesmo porque um Double Corona, ele já não é tão fino, ele é um charuto já grosso, então ele vai mais folhas, ele tem mais, em razão da longitude dele, do comprimento dele ser grande, ele vai arrastando nicotina, vai trabalhando a degradação dessa nicotina, o que é importante, ganha alguns aromas diferentes. Então o charuto ele passa a ser suave a médio. E no final, desse que eu fumei, o último que eu fumei, ele estava fortaleza média. Você fala, com 8 de Montinho fortaleza média? Você. Então o que acontece? No caso desse 8 de Monterrey, a gente poderia trabalhar com Red no começo e no meio, que ele ficou um pouco mais complexo, eu coloco o quê? Eu vou buscar um Blue Label. Por que um Blue Label?
Porque o Blue Label tem mais complexidade de aromas e sabores, embora ele seja mais sutil. Se você coloca um Red na boca, você vai sentir mais força do whisky. Se você coloca um Blue Label, você vai sentir sutileza de aromas. Você poderia até fazer uma inversão dependendo do charuto. Eu de Monterrey, começo com o Blue e jogo no meio um Red. Pô, mas todo mundo colocaria um Red no meio, de repente um Black e no final um Blue. Novamente, não tem regra. Nós estamos trabalhando com a questão de terços, com a questão de complexidade em boca. E se você conhece uma bebida, você tem que trabalhar dentro do seu conhecimento. Eu sei que esse whisky vai ter mais corpo, eu sei que esse não tem, tem menos corpo. Então trabalhar com essa questão do seu conhecimento pessoal. Então, destilados é uma coisa importante. Outro elemento importante dentro do Habano Sommelier é a coquetelaria. Nós temos que conhecer um pouco de... Temos que conhecer muito até de coquetelaria. Por exemplo, muita gente fala assim, mas qual coquetel você acha clássico com charutos de fortaleza forte? Mas se você coloca um mescal, que ele é defumado, aí você fala, pô, mas você dá um mescal do México também. Parente da tequila, mas a tequila é diferente do mescal. O mescal ele sofre um processo de cocção que ele fica muito, alguns de qualidade, obviamente. Tem mescais muito neutros, não tão neutros, mas tem uns muito encorpados. Se você trabalhar com mescal de qualidade, defumado e colocar no Negroni, fica uma coisa excepcional. Você fuma um charuto, que não gosta muito de coquetel com charuto, pega um mescal Negroni e apaixona. Fica algo diferenciado em termos de sensação na boca, porque, logicamente, não existe regra, mas quando eu vou fazer uma harmonização de um charuto, eu busco sempre ampliar meu leque de conhecimento. A gente sempre pode conhecer mais. Então a gente sabe que, quem me conhece sabe que eu amo porto, eu sou porteiro, gosto de porto. Então, se deixar todo dia eu vou harmonizar com porto, se deixar todo dia eu vou harmonizar com porto. Mas eu tenho que chegar hoje e falar o seguinte, legal, hoje eu vou tomar um pisco. Não, eu não gosto de pisco, mas vamos tentar. Coisas novas, porque buscando essas bebidas novas, quem tem essa ideia, quem quer ampliar o conhecimento, amplia mudando a bebida. Muda a bebida. Tem gente que fala assim, vou fumar com a Coca-Cola. Pô, mas amanhã você tenta com a Pepsi. Pô, mas vai mudar, porque a Pepsi é diferente da Coca. E vai te dar sabores diferentes. Vou tentar com Guaraná, vou tentar com outras bebidas e elementos de ligação na boca, porque isso, cada um tem uma sensação diferente. Então é importante também. A questão do quarto pilar dentro do charuto, que envolve o charuto, seria outros elementos como queijos. Tem gente que fala o seguinte, eu não quero bebida, cara, eu quero fumar um charuto comendo alguma coisa. Eu preciso beber? Na verdade, ninguém precisa fazer nada, só depende do charuto. Mas se você conhecer alguns tipos de queijo, você pode ampliar sensações do charuto. Como, por exemplo, os Grana Padano, ou seja, tem os Stilton. Quem gosta do queijo Stilton, um queijo mais forte, queijo de cabra com charuto suave, que não vai mudar tanto a estrutura do charuto. Então, queijo dá para você trabalhar. Chocolates. Você fala, o universo dos chocolates hoje é algo impressionante. Muita gente ainda não tentou isso. Mas se você pega um chocolate, você tem basicamente quatro formas de você degustar com chocolate. Pega um charuto, vou degustar com chocolate, legal. Vamos imaginar que você pegou um chocolate, nem um chocolate ao leite, tá? Nem um chocolate 82% de cacau, você pegou um 70%. Tá? Então você tem basicamente 4 formas de degustar. Primeira forma, é mais prazerosa. Aí você fala, legal, gostei dessa brincadeira. Agora eu quero potencializar com o chocolate. É a segunda forma, você vai pegar o chocolate, esse mesmo, em vez de depositar na sua língua, você vai dar o snap. O que é o snap? A mordidinha. Cara, você põe lá atrás e dá a primeira mordidinha. Quando você dá a primeira mordidinha, o chocolate naturalmente, ele tem dentro da pressão dos seus dentes ali no chocolate, ele explode de aroma e sabor. Você vai dar o primeiro snap e deixa derreter na sua boca. E segue fumando, uma forma diferente. A terceira forma é você depositar no seu dente atrás de novo e dar vários snaps. Morde várias vezes. E deixa depositar fumando. E a quarta, você simplesmente mastigar, pôr na sua boca, mastigar como você quer, e engolir o chocolate e deixar só o residual. Porque dentro do chocolate você tem sempre gosto e retrogosto. Se você deixa o chocolate na boca depositado e vai fumando, você está com gosto e o retrogosto vindo ao mesmo tempo. Porque parte está derretendo, parte está entrando, está vindo um retrogosto, um gosto, porque você não engoliu ele inteiro. Então você está trabalhando com gosto, retrogosto, mais aromas, que o chocolate, nosso corpo tem basicamente 37 graus Celsius, que é a nossa temperatura do corpo. Então o chocolate, ao contato com a nossa língua, ele vai aquecer
e vai derreter. A gente não sente aroma pela boca, a gente sente aroma pelo nariz. Então, o que acontece? O chocolate aqui na sua língua, ele vai evaporando, ele entra pelo canal, ele volta pelo seu nariz. Então, você sente mas tem opção de chocolate, pode ser meio amargo. Então, uma outra coisa que a gente tem legal, por exemplo, você tem basicamente, vamos colocar 3 famílias, tá? O ao leite, tá? O ao leite vai ter chocolate verdadeiro, tem 35% de cacau, tá? Digo chocolate verdadeiro porque não criticando nenhuma marca, mas se a gente for pegar, por exemplo, eu amo, né, um Prestígio, esses chocolates, que não chamam chocolates, são açúcar, tem 5% de cacau, tem o cheiro do cacau, mas tem muito açúcar, né? Então o chocolate mesmo tem que ter pelo menos 35% de cacau. Se você pegar esse chocolate com 35% de cacau, com leite, manteiga de cacau e açúcar elaborado, um chocolate ao leite, esse basicamente 35, 45 de cacau. Esse é um estilo de chocolate, vai ser mais doce, vai trazer outro tipo de sensação e às vezes pode estragar o charuto. Às vezes pode estragar. Por quê? Porque é muito doce, ele vai dar um choque de açúcar na sua língua, você vai colocar um charuto que naturalmente tem a essência do charuto, um elemento essencial do charuto é o amargor. A gente fala assim, pô, mas o charuto está amargando. Veja, é o amargor defeito ou é um amargor normal? É igual quem toma cerveja, quem não toma cerveja e toma primeira vez ou toma de vez em quando, fala, a cerveja está muito amarga. Cerveja tem que ter amargor, é natural dela, não pode ser aquele amargor defeito também. Então se você pegar um chocolate ao leite, ele vai te potencializar a sua doçura na boca, aí o amargor do charuto vai exacerbar também. Então pode ser que dentro do elemento de ligação vai estragar um momento, mas eu faço isso com chocolate ao leite. O segundo tipo é você pegar um chocolate já que a gente está desmistificando essa questão de chocolate amargo, né? Isso ouvindo dos fabricantes de chocolate. Vamos falar, vamos degustar com chocolate amargo. Pô, Walter, não tem chocolate amargo, entendeu? Tem chocolate com 70% de cacau, 75, 80, porque na verdade você não sente amargor, você sente mais peso na sua boca e você não sente a doçura exacerbada do ao leite. Porque um chocolate 70% não vai leite na composição, ele ainda vai açúcar, né? Então, mas o pessoal fala, meio amargo, amargo, né? Usando esse conceito, você trabalhar com ao leite, com 65% a 70% e os 88%, já tem de 82%, 88%, eu não vi 90% ainda, não sei se alguém viu 90%, mas eu vi até 88%. Esses três, o melhor e mais recomendado do charuto é sempre 70%, esse do meio, né? Meio tempo, vamos chamar o meio amargo e o chocolate amargo, 75, 80, 82, por quê? Porque ele não tem tanta doçura, ele vai trabalhar numa harmonização por similitude, não por contraste. Se você colocar um chocolate ao leite e o charuto que é amargo, é contraste. Tem gente que gosta, por exemplo, gosta de porto com charuto. É também harmonização por contraste, porque às vezes o porto ele vai entrar com álcool, com a doçura ele vai neutralizar o amargor, e com o peso do álcool elimina. O chocolate não tem álcool. Então o que acontece? Por que você fala que um porto é legal, que é doce, com chocolate ao leite também é doce? Por que um é melhor ou outro é pior? Porque no álcool, além de eu ter a doçura do álcool, ou o dulçor, a doçura do vinho e o álcool, que é o peso, no chocolate não tem o peso do álcool. Potencializa, né? Então potencializa, tá? Mas legal. Saindo um pouco do chocolate, queijos, os queijos também dão esse contraste. Outros elementos seriam trabalhar com presunto parma, outros tipo pata negra, dá uma outra sensação para fumado, tá? Então seria um quarto pilar. E o quinto da gastronomia, tem gente obviamente que não gosta de fumar o charuto comendo, né? Obviamente que isso não é muito usual. Em Cuba a gente sempre no jantar, no Festival da Habana, sempre o jantar segue o charuto. Então vem o primeiro prato, o primeiro charuto. Depois de uma hora, segundo prato, segundo charuto. Terceiro prato, terceiro charuto. E a sobremesa seria o quarto prato com o quarto charuto. Em Cuba eles trabalham esse conceito no jantar de gala. Sempre no jantar da última noite. É algo também a ser trabalhado e desenvolvido. Porque já é uma questão de... Por exemplo, se eu fosse colocar no mundo ideal, muito melhor você fazer um jantar de 3 fases, ou que seja 2 fases, né? Vamos trabalhar com 3 fases e colocar o charuto da 4ª fase ou da 3ª fase, a fase final em diante. Para você ter elementos, eu acho muito bacana a harmonização sem a ofensa dos elementos.
Você pega um... A gente fala assim, pô, eu vou tomar essa champanhe Krug com esse charuto, com esse BX 54. Assim, quem estuda vinho, quem ama champanhe, eu não acho que vai fazer isso. Se está sendo gravado, daqui a pouco a gente vai ouvir e falar, não, esse cara tá louco. Se eu tivesse comprado Krug, tá, um Krug 96, que é o Krug do século, entendeu? Custa, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais, custa uma fortuna. Vou colocar ele com bacon, o bacon vai passar por cima. Entendeu? Vai passar por cima, o Krug foi lá, tá lá 10, 20 ao vivo aqui na Barão Tabacaleira, no evento onde a gente comemora os 3 anos da conquista do Campeonato Mundial Bano Sommelier. E o Walter Sais falando um pouco entendeu? Agora, então quer dizer que charuto não das pode suas experiências. Pode. Porque o explicando sobre as harmonizações. Tem um elemento que o vinho branco não tem, que é a perlagem, tá? Que é a espuma, que é exatamente o elemento de purificação da sua língua, da sua boca. Então você vai usar o espumante? Vai, você pode pegar um espumante. Você vai fumar um charuto, vai tomar um espumante. Quando eu falo espumante, está o universo do champanhe, espumantes, os hastes, seja o que for, dentro da família espumante. Então o espumante é bom para o charuto? Sim, como elemento de limpeza de boca. Logicamente, se você pegar um espumante mais encorpado, um blanc de noir, um espumante branco feito só de 2 tintas, ele vai ter mais corpo. Então você pega um corpo do espumante, com a pelagem do espumante, com um charuto, com olho de Mondier, novamente dá exemplo de cubano, um olho de Mondier, que é um charuto suave, o Epicure número 1, o Epicure número 2, vai com o charuto, vai top. Agora, se pegar logicamente um Ramon Allones com o mesmo espumante, já começa a ter elementos de contraste muito exacerbados que você não sente um dos elementos. Você acaba prejudicando. Então, sempre numa harmonização, o que se busca é você ter o charuto, você ter o outro elemento, não vou chamar de bebida, porque pode ser bebida, pode ser o queijo, chocolate, seja o que for, e um terceiro elemento, que é o elemento que você vai sentir ao longo da fumada. Quando você tem só um elemento ou 2 elementos porque o outro ficou prejudicado, a harmonização já não está bacana. Você conseguiria colocar outra coisa para satisfazer o seu prazer naquele momento. Então, basicamente é isso que a gente bateu no papel para não tomar muito tempo de vocês, mas trocar uma ideia mesmo. E dizer que, gratidão mais uma vez, Bruno. E só também para desmistificar essa questão de o Habano Sommelier tem que saber de charuto. Na verdade, a gente sempre tem que buscar esse universo paralelo que ronda o charuto, para a gente fazer algo melhor para quem está recebendo. Estou recebendo em casa alguém, então eu vou oferecer um charuto. Mas eu só pensei no charuto, eu deveria pensar nos elementos de ligação com o charuto. Ou se eu sou um sommelier profissional, estou servindo uma mesa, tem que pensar também na pessoa. Né? Então a gente sempre tem que ser, o Habano Sommelier não é só um sommelier de charuto. Ele é um sommelier que envolve outros conceitos muito mais amplo que o charuto, mas obviamente o charuto é sempre o elemento principal dentro desse pilar central. Então basicamente é isso, só para trocar uma ideia mesmo, e valeu mais uma vez, Bruno. Festival Origens. Vou falar um pouquinho do Festival Origens, como o Bruno falou. Uma coisa, eu não queria falar muito do Festival Origens especificamente, mas vamos falar. Fala mais dos lançamentos. Mais dos lançamentos. O que é importante? O que a gente pode extrair? Eu não sei se as pessoas que estão aqui gostam muito dos charutos nacionais ou têm o costume de fumar charutos nacionais. Uma coisa que é importante, tá? Que eu estou sentindo muito do mercado nacional, mercado brasileiro, é a questão do valor que a indústria nacional está colocando no charuto nacional. Ou seja, a gente pode falar, pô, eu não vou falar marca, mas eu tô fumando esse charuto, pô, tem gosto de capim, isso aqui tem gosto de grama, molhado, isso aqui tem gosto de vegetal, nossa senhora, o charuto nacional não tá bacana. Veja bem, a gente tinha um cenário antigo, tá, que tá evoluindo muito, mas uma coisa que é importante, uma vez que foi criado pelo Cid Tabacos um festival, chama Festival Origens, o que eu tô sentindo? Hoje esse ano foi o segundo, né? O que nós estamos sentindo? Esse ano, as 4 empresas patrocinadoras ou que faz parte do Festival Origens, que é a Dânia, Monte Pascoal, a Leite Alves e a Dona Flor, as 4 empresas vieram com lançamentos. Então o que isso mostra? Ano passado não teve lançamento das 4, esse ano já teve lançamento das 4, uma com caixa numerada, outra com caixa numerada, outra com formato diferenciado, como o quadrado da Leite Alves, que surpreendeu pelo formato e pela estrutura do charuto e tudo mais. Mas não falando especificamente, o que isso demonstra? Que quem não fuma charuto nacional, eu convido que passe a fumar
porque vocês vão sentir coisas diferentes. Por quê? Porque uma vez que as quatro empresas estão fazendo lançamentos, edições limitadas, caixas numeradas, isso demonstra que eles estão atendendo o mercado, eles estão olhando para a gente, falando, pera só um pouquinho, agora a gente tem que valorizar. Por quê? Porque o pessoal está dando valor à Shopping Nacional, a gente tem que dar mais valor, não que eles não davam antes, tá? Mas o que me parece é que agora a atenção está voltada melhor. Eu fumei os 4 lançamentos das 4 casas, os 4 lançamentos estão espetaculares. Não tem um charuto que você fala assim, nossa, esse aqui ainda está, não. Fazendo comparação do cenário antigo, tá? Dos charutos do ano passado, por exemplo, com os charutos desse ano, mudou corpo, mudou complexidade. Uma das empresas que estava muito falada, o tiro não está legal, essa empresa, uma empresa conhecida, não vou falar o nome também mais uma vez, essa empresa tem problema de tiro. Eu fumo um charuto dessa empresa, problema de tiro, não tem tiro e tal. Fumei 4 charutos dessa empresa, dos lançamentos, os 4 tiros perfeitos. Essa mesma empresa que estava com essa questão, é muito vegetal, muito verde, eu sinto verde, é muito flat, do começo ao final, mesmo sabor, mesmo aroma. Lançaram um charuto espetacular, pequeno, em que nos 3/3 eu falei, isso aqui está muito pequeno, está muito grosso, está muito complexo, será que vai ser flat? Maravilhoso, os 3/3 com evolução marcada, quer dizer, você vai fazer uma evolução linear, aí você faz evolução, 2º terço, 3º terço, essa empresa com os 3/3 bem marcados. Então, as 4 empresas, o que a gente vê agora, eles buscando essa evolução e pensando no consumidor, entendeu? Então, assim, esse é o que eu tenho para falar do Festival Origens. Bruce, se quiser falar alguma coisa, maravilha. Então, não quero falar dos lançamentos específicos, mas fazer esse convite. Se não fumam mais charuto nacional, voltem a fumar ou dê essa chance, né? Principalmente fumando os de linha também, mas tentem buscar esses lançamentos, para que esses lançamentos vão mudar um pouquinho a consciência de vocês. E logicamente que esses lançamentos, uma vez que a empresa lança algo novo, ela pensa na linha dela, na linha base, né? Ela pensa em mudar a linha base, como a própria Dani mudou toda a linha dela, o Artist Line, que gera um sucesso, eles mudaram para outra linha completamente diferente, que está maravilhosa. Então é isso aí. Por favor. Eu cheguei atrasado, mas me permita. Você harmoniza destilado com fermentado no mesmo charuto? Eu faço isso, lógico, sou humilde degustador. Né? Você, e na mudança, você lava a papila com água, com gás, para aproveitar melhor, ou não há necessidade? E vou estender. Quando você põe o amigo Marco está perguntando se o Walter harmoniza bebidas destiladas e fermentadas numa mesma degustação. A papila fica entulhada de sólido. Você tem esse cuidado? É necessário, em sua opinião, por favor? Isso, vamos lá. Para responder a sua pergunta assim, bem de forma técnica, quando a gente faz as harmonizações no charuto, o que é importante? Se você for fazer a mescla, tá? Você bem colocou, de fermentado com destilado, você trabalhar com o peso da bebida. Não existe uma regra, eu começo com fermentado, que geralmente vai, se colocar um vinho branco vai de 12%, depois você colocar um vinho tinto 16%, depois você vai com um whisky de 40%. Então você vai, como é que você vai fazer? Você começa com de 40%, depois você vai com um vinho branco? Tem regra? Não tem regra, mas uma das preocupações, um dos elementos que é importante se preocupar é a evolução do nível alcoólico. Se você começar com algo muito potente, tá? Por exemplo, faço harmonizações de charuto forte com absinto. Mas, pô, mas caramba, daí você não sente nada, né? É o que eu digo, assim, o destilado, uma bebida acima de 40% teor alcoólico, nós temos que saber o seguinte, ela vai amortecer as suas papilas gustativas. Então, se você coloca 40%, 50% teor alcoólico na sua língua, o charuto vai ser reduzido a sensação drasticamente. Se você coloca no mesmo charuto um vinho branco, a sensação do charuto aumenta. Então, legal, preocupado, feita essa questão de pano de fundo, se eu for misturar fermentado com destilado, na minha opinião, eu tenho que pensar em trabalhar, começar com menos alcoólico, deixar o mais alcoólico no final. Por uma questão, primeiro, do álcool mais alcoólico não sobrepujar o primeiro, o menos alcoólico, e mesmo a questão técnica do charuto. No terceiro terço, nós temos que saber que naturalmente, em razão de ser arrastada a nicotina e o alcatran para o final,
você vai ter um corpo maior sugerido por essa nicotina, esse alcatrão. Então, um destilado no terceiro terço, ele vai totalmente trabalhar a quebra dessas moléculas. Ele trabalha essa questão das moléculas. Outra questão importante é água com gás. A gente não gosta de água com gás. Mas água com gás, dependendo da carbonatação dela, não precisa nem ser a água pedra salgada, que é a água mais salgada que nós temos no Brasil, que eu já fiz a harmonização de charuto inteiro com pedra salgada, é uma água que segura um charuto tranquilamente, pelo nível de carbonatação dela, dentre outros elementos que fazem parte da água com gás, da pedra salgada. Se você usa uma água com gás normal, é importante entre os terços, entre as mudanças de bebida, você trabalhar uma água com gás. Ah, pode trabalhar com água sem gás? Também, eu não gosto, eu tenho intolerância à água com gás, me dá porque tem gente que tem questão do, sei lá, refluxo, ou tem algum tipo de problema que não pode ir numa bebida gaseificada. Então, ok, você tira a água com gás. O que eu faria se a pessoa não vai pôr água com gás? Eu coloco vodka mais neutra possível, geralmente coloco Smirnoff. Não a Smirnoff para eu degustar junto com o charuto, mas como um elemento de ligação. Você começa, por exemplo, com o primeiro terço, comecei com vinho do Porto, ou comecei com Jerez, tá? um palomino fino, maravilha, um Jerez fino, que não é um Jerez já um oloroso, já mais encorpado. Palomino, legal. Primeiro terço. Se eu vou para o segundo terço e coloco já um Jerez oloroso, eu ainda estou nos fermentados. Maravilha. Posso, entre os dois, colocar água? Eu até diria que deve. Eu não gosto de usar, eu falei no começo que não tem regra. Ao falar deve, eu estou colocando uma regra. Eu, no meu caso, eu coloco água para limpar os dois, tá? E se eu vou para um destilado, aí eu colocaria uma vodka, só para você colocar na boca, dar um leve gole, ou até, eu trabalho muito com cuspidor, né, umas harmonizações, mas logicamente, a gente está num monte de gente, eu vou ficar cuspindo ali, não é uma questão elegante ali. Então eu colocaria a vodka nos elementos de ligação. E quando trabalha com comida, aí é mais importante ainda, se você coloca um pata negra na sua harmonização, se você coloca ela já de cara, você vai sentir pata negra até o final, ainda que se você colocou ele só no primeiro terço. Então eu colocaria um pata negra dependendo do charuto. Se eu quero harmonizar e fazer o que a gente chama de harmonização orgásmica, né, aquela coisa top, então você coloca ele já no terceiro, deixar ele para o terceiro terço. Não que não caiba nos três. Você pode trabalhar com níveis de presunto, que você coloca um Parma, que é muito mais leve, dependendo do nível do Parma também. Mas eu colocaria um Parma tradicional no primeiro, você coloca um pata negra no terceiro, e você trabalha com, esqueci o nome de um presunto agora que está bem marcado, que ele é como se fosse um salame, ele é um presunto diferenciado, ele é um pouquinho mais estruturado que o Parma, no segundo terço. Fazendo elementos de ligação, no caso de quando você coloca uma comida forte, um destilado. Se você também colocar essa bebida com vinho, trabalha com vinho branco. Vinho branco vai ser prejudicado nessa harmonização. Então, ou seja, dá para você colocar fermentado com destilado, dá para você fazer a brincadeira toda, dá para você colocar 3 elementos em 3 terços. Uma coisa importante, ou seja, você coloca o elemento líquido no primeiro terço, vou colocar um vinho. Coloco o elemento comida. Que comida eu vou colocar? Uma bolachinha, uma manteigado, né? Aquelas bolachinhas manteigadinhas. Também no primeiro terço, vamos trabalhar no primeiro terço. Coloco um vinho, uma bolachinha, coloco um chá negro para começar. Logicamente, estamos falando dependendo do charuto. Eu posso também começar com chá branco. Deixa eu falar, um chá branco, pô, você pega um charuto ultra suave, como um macanudo, por exemplo, alguns macanudos, vanilha verde, ele é hiper suave. Se colocar um macanudo com um chá preto, uma bolachinha manteigada, dá outro tipo de explosão. E uma água. Qual tipo de água? Hoje você vai no Santa Luzia aqui, ou em qualquer outro Santa Maria, você vai encontrar 30, 40 tipos de água. Então tem águas de baixa carbonatação, águas de alta carbonatação, que vai trabalhar elementos diferentes. Você coloca água, o vinho, por exemplo, e a bolacha manteigada no primeiro terço, mais os charutos, são de 4 elementos, você está enriquecendo a sua harmonização. Imagine que você vai receber seus amigos, fala, hoje eu vou fazer uma coisa diferente na minha casa, vou convidar 3 amigos, 4 amigos, ou 10 amigos, seja lá o que for. Vou propor essa harmonização. Um charuto, todo mundo traz tal charuto. E você propõe uma manteiguinha, tal água e tal vinho no primeiro terço. Vai ser uma brincadeira maravilhosa, porque todo mundo vai fumar o primeiro terço junto,
comendo as mesmas coisas, tomando as mesmas bebidas e degustando diferente. E cada um vai dar uma opinião. Isso aqui está mais ácido, isso aqui está mais doce, isso aqui não combinou, isso aqui não combinou. Olha o quanto de elemento dentro do hedonismo que a gente falou no começo, que é o prazer, o quanto de elemento que a gente não trouxe para um momento especial. Entendeu? Então você pode, esse que é o barato, a brincadeira do Habano Sommelier, do Epicur Sommelier, ou do Cigar Sommelier, enriquecer o momento em que você está ou sozinho ou com as pessoas, em termos de harmonização e de explosão de sabores. Top. Botão, obrigado. A gente chegou a quase 45 visualizações simultâneas. Top. Manda um abraço pra galera e vamos finalizar. Um abração aí pra galera do Charutando. E ó, o Brunão é foda. Tamo junto. Valeu, obrigado. Continue charutando, galera. Show de bola.